Salve, salve família Bugrina! Tudo bem por aí? Tudo ótimo por aqui. Ainda mais depois da nossa primeira vitória no Campeonato Paulista 2026. E antes de eu começar a falar como foi a partida contra o Velo Clube, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e não deixe de ativar o sininho, porque aí você não perde nenhuma notificação do canal. Combinado? A espera foi longa, pesada e doída. Desde 21 de setembro de 2025, quando o Guarani venceu o Brusque por 1-0 no estádio Brinco de Ouro pela Série C, a vitória simplesmente não vinha. Mas ela voltou. E voltou do jeito que o torcedor bugrino precisava, com emoção do primeiro ao último minuto. Contra o Velo Clube, o Bugre finalmente desencantou no Campeonato Paulista, venceu e somou seus primeiros 3 pontos de vitória e respirou. O gol que decidiu a partida saiu dos pés de Guilherme Parede, nome decisivo na construção do resultado. Mas quem viu o jogo sabe, essa vitória começou a ser construída lá atrás. Com o placar ainda em 1-0, Kaique França, o paredão bugrino, apareceu gigante, defendeu o pênalti cobrado por Daniel Amorim e manteve o Guarani em vantagem. Um daqueles lances que mudam a história do jogo e o clima nas arquibancadas. Mais do que nunca podemos dizer que agora temos goleiro. Mais do que o resultado em si, o que ficou foi a sensação de entrega. Algo que o torcedor vinha cobrando desde a reta final da Série C do ano passado, quando o time perdeu o fôlego, deixou escapar o acesso e entrou numa sequência incômoda. Tudo bem que é um novo elenco, porém eram 6 jogos sem vencer. Um peso enorme que já começava a contaminar o ambiente e refletir dentro de campo. Ainda não foi o Guarani ideal sob o comando de Matheus Costa, isso é claro, mas assim como já tinha acontecido diante do Santos, o time voltou a competir mais, se impor em alguns momentos e mostrar sinais de evolução em pontos importantes do jogo, mesmo que sejam mínimos. A manutenção da escalação trouxe respostas diferentes. Rafael Rodrigues, improvisado na lateral, ainda sente bastante dificuldade na transição ofensiva. Maranhão, isolado, participou pouco do jogo. Isaac não conseguiu assumir o protagonismo da armação, algo que também não mudou com a entrada de Diego Torres no segundo tempo, que não conseguiu alterar o panorama da partida. Aliás, o argentino entrou muito mal. Em 2 lances que exigiu de sua parte velocidade, ele acabou matando o lance. Em compensação, os lados do campo funcionaram bem. Mirandinha e Guilherme Parede foram as principais válvulas de escape do time, responsáveis por dar velocidade e criar as melhores jogadas ofensivas. Mirandinha, inclusive, precisou fazer muitas vezes o papel de lateral direito, voltando bastante para marcar. Tanto que por volta dos 30 minutos de jogo, Matheus Costa decidiu inverter o lado dele com o de Guilherme Parede, buscando ajustar o encaixe. Defensivamente, o Guarani foi sólido. A dupla de zaga, junto com os volantes, sustentaram bem o sistema sem a bola, apesar que foi nossa zaga que cometeu o pênalti. E o lance do Emerson no começo do jogo, que chegou com o pé no tornozelo do atleta do Velo Clube. Fiquei com a sensação que ele merecia vermelho. Que bom que os deuses do futebol estiveram conosco. O time no geral soube sofrer nos momentos de pressão, administrou a vantagem
e segurou o resultado até o apito final. A eficiência defensiva foi determinante para que essa vitória finalmente se concretizasse. O Guarani ainda está em construção. Há ajustes claros a serem feitos e o repertório ofensivo precisa evoluir. A gente comemora a vitória, claro, mas é impossível ignorar que, se o Kaique França não tivesse sido o herói da partida, o sentimento poderia ser novamente de frustração e o sinal de alerta estaria ainda mais vermelho. Vencer era uma necessidade para o elenco, para o treinador e para o ambiente do clube. O alívio trazido com esse resultado permite que o Guarani olhe para a sequência com um pouco menos de tensão. A próxima rodada contra a Portuguesa, às vésperas do derby, será fundamental para entender qual clima o Brinco de Ouro vai encontrar no clássico do dia 31. É mais uma partida, assim como foi contra o Velo Clube, que a gente enxerga como possível de vencer, mesmo sabendo que o time ainda não tem uma qualidade técnica satisfatória. Mas em um campeonato curto como o Paulistão, com apenas 8 rodadas, não existe essa de escolher o jogo. Tem que entrar em campo e jogar para ganhar. O jogo foi às 9h30 em Rio Claro e a torcida bugrina marcou boa presença. 583 torcedores acompanharam de perto a primeira vitória do Bugrão. Agora, contra a Portuguesa no Canindé, mesmo sendo numa segunda-feira às 8 horas da noite, a expectativa é novamente de bom público. A caravana do sócio campeão foi aberta. Precisamos assim, e o torcedor sente que o time também precisa da gente. Será um jogo importante na luta contra o rebaixamento, na busca por uma vaga na segunda fase e também para chegar com moral para, até agora, o único derby de 2026. Aqui não falta esperança de uma sequência super positiva. E você aí, como está o coração? Não se esqueça de deixar o like, o comentário e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. É de graça. Espero te ver na segunda-feira em São Paulo, no estádio do Canindé. Todos juntos, numa só voz, porque aqui é muito Guarani.